Pessoal, bom dia. Espero que estejam todos bem, em casa e estudando, né? Afinal, nós não estamos de férias. Hoje eu resolvi gravar um áudio, tá? Tentar explicar algumas coisas e que essa comunicação seja feita assim de uma forma um pouco mais prática e mais próxima do que a gente tem em sala de aula, né? Bom, até agora eu coloquei lá na plataforma basicamente uma revisão de tudo aquilo que a gente vem falando em sala de aula, né? Então, eu coloquei lá o conteúdo sobre sociedade de antigo regime, nós fizemos uma caracterização dessa sociedade, muito importante vocês saberem isso, até mesmo para entender o que foi o Iluminismo, o que foi a Revolução Francesa, que nós vamos estudar agora, tá? Então é fundamental que vocês já tenham isso na cabeça. Bom, nosso próximo conteúdo é sobre a Revolução Francesa, tá? Ela é bem tranquila, eu vou conversar um pouquinho agora aqui sobre essa revolução, como aconteceu, por que aconteceu, de forma bem tranquila. Vou contextualizar sem grandes aprofundamentos por enquanto. Vamos lá então. A partir de 1789, os ideais iluministas eles vão sair do campo das ideias e o que vai acontecer? Vão tomar as ruas. É o início da Revolução Francesa, que vai destruir aquela sociedade de antigo regime que a gente vem estudando. Quer dizer, o absolutismo começa a cair na França. O rei Luís XVI ele vai ser guilhotinado. Quer dizer, literalmente vai perder a cabeça. Liberdade, igualdade e fraternidade são ideais pregados pela Revolução, que vão mudar o mundo. A Revolução Francesa ela é o marco inaugural da Idade Contemporânea. Isso é para a gente só ter uma dimensão da sua importância no mundo, tá? Bom, para a gente entender um pouco melhor o que foi a Revolução Francesa, vamos pensar na França antes da Revolução, na França pré-revolucionária. No final do século XVIII, a França era governada pelo rei Luís XVI e ela enfrentava uma forte crise financeira. Essa crise financeira ela já vinha se arrastando desde a Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos, que tem início em 1756 e acaba em 1763. Quer dizer, há bastante tempo a situação financeira na França ela já é grave, tá? E por volta de 1780 essa situação se agravou, tá? E se agravou por alguns motivos. O primeiro deles é por conta de mais colheitas, né? Então você tem a agricultura no campo, né? Onde as colheitas foram ruins, e isso gera o quê? Isso gera fome na população. O segundo motivo, também muito importante, é que essa crise vai piorar com os gastos que o governo francês vai ter ao auxiliar, tá, a independência das colônias inglesas na América do Norte, atual Estados Unidos, tá? Então ele novamente vai se envolver em outra guerra, tá? E guerra, gente, sempre envolve muito gasto do governo, tá? Um governo que já está em crise financeira, logicamente essa crise vai aumentar. Bom, o que o rei vai propor? O rei vai propor uma grande reforma tributária, tá? Para quê? Para tentar diminuir, pelo menos, essa crise econômica, tá? E ele vai, dentro dessa reforma tributária, ele vai propor o pagamento de impostos
por parte da nobreza e do clero. Lembram que numa sociedade de antigo regime, esses dois estados tinham privilégios? Pois é, essa reforma não ia rolar tão facilmente. Clero e nobreza não querem perder seus privilégios. Essas discussões na época, elas foram feitas através de assembleias. Então nós tivemos assim algumas assembleias importantes a falar aqui. A primeira é a Assembleia dos Notáveis. Essa Assembleia dos Notáveis, composta por membros da nobreza e do alto clero, ela não vai dar em nada. Por quê? Porque clero e nobreza não querem perder privilégios. Então essa primeira assembleia que aconteceu na época para tentar se resolver a crise financeira da França, ela fracassou, tá? E aí logo em seguida houve outra assembleia, tá? Essa assembleia agora chamada de Estados Gerais. Essa era uma assembleia representativa dos 3 estados existentes na época. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. E terceiro estado, principalmente os representantes da burguesia, tá? Nessa assembleia vai acontecer um impasse. Que impasse era esse? O que fosse resolvido em relação à reforma tributária nessa assembleia deveria ser votado, tá? E o voto, gente, ele não era voto individual, era voto por estado, tá? Então, pensem vocês, primeiro, segundo e terceiro estados. Se o primeiro e segundo estados têm privilégios, logicamente eles vão se unir e vão ter um tipo de voto contra o voto do terceiro estado. Quer dizer, a vitória do conservadorismo seria certa. Então, o que o terceiro estado vai fazer? Ele vai se retirar dessa assembleia. Ele vai se retirar da assembleia e vai se reunir em outra assembleia, chamada Assembleia Nacional. Essa Assembleia Nacional, ela logo se transformaria em Assembleia Constituinte. Então, veja bem, a França está começando a se encaminhar para uma monarquia que vai passar a ter uma Constituição. O que isso significa? Significa dizer que o poder do rei vai ser limitado por uma carta constitucional, por uma lei maior, que é a Constituição, tá? Então, a Revolução Francesa começa a ganhar corpo, começa a ganhar força. E nas ruas, o povo vai para as ruas. E o povo, ele acaba invadindo um local chamado Bastilha. Esse episódio é conhecido como a Queda da Bastilha, que é o símbolo do poder real, tá? A Bastilha era uma prisão onde você tinha ali prisioneiros que eram eram prisioneiros que criticavam o poder absoluto dos reis. Além de ser uma prisão, era um lugar onde se guardava armamentos, Então o povo, sabiamente, ele toma logo esse local. Ele é o grande símbolo da Revolução Francesa, tá? É o início da queda daquela sociedade de antigo regime. Tá ok? Deu para entender direitinho? Então é isso, gente. Por hora, a gente vai ficando por aqui. Eu vou colocar o passo a passo dessa revolução lá na plataforma Google, tá? E vou colocar atividades para a gente fazer, ok? Então, bons estudos aí. Não deixem de estudar. Lembre, não estamos de férias. Abraço.